Uma boa tarde a todos. Vamos iniciar hoje o nosso encontro fraterno de estudo e aprendizado do Evangelho de Jesus, nesse domingo, dia 19 de novembro de 2023. Hoje, a prece inicial será feita pela Vera Lúcia, seguida da leitura do livro Palavras de Vida Eterna, pela Guadalupe. A paz do Cristo seja com todos. Um bom encontro a todos. Vera, pode abrir seu microfone e fazer a prece inicial. Ok, obrigada. Então, primeiramente, vamos elevando os nossos pensamentos, mentalizando a figura do nosso amado Mestre Jesus e agradecendo pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui novamente reunidos, ouvindo e aprendendo os seus ensinamentos. Que a luz, a paz, a serenidade permaneçam em nossos corações. E também vamos envolvendo a Guadalupe em energias de amor para que ela possa nos transmitir a lição de hoje. Graças a Deus. Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, lição 138, ordem. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina, em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contas com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. Em qualquer região da Terra é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados, na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem, e a ordem solicita-se, afirma cada peça em seu justo lugar. E a ordem solicita que se afirme cada peça em seu justo lugar. São tão poucas palavras, mas tanta coisa a ser falada sobre isso, mas o que me chamou muito a atenção e me faz pensar muito sobre isso é assim, independente de onde a gente estiver, a gente tem as estações, a gente tem a luz e tem a noite, mas em momentos diferentes, em horários diferentes, mas todos nós passamos por esse ciclo. Quando ele fala que a evolução e o aperfeiçoamento constituem a realização de todos, nos mostra que, independente do momento que estejamos, ou que o outro esteja, todos estamos evoluindo e nos aperfeiçoando, cada um a seu tempo, cada um no seu momento. Isso me deixa mais calma, isso me deixa mais feliz,
E também me faz com que eu respeite o momento do outro, me pede para respeitar o momento do outro. Não é porque a gente está fazendo uma tarefa agora, ou porque a gente está vendo uma flor nascer agora, que do nosso lado, ou até um pouquinho mais longe, essa flor da mesma família, ou talvez de uma outra família, não nasça com a mesma beleza, ou nasça muito mais bonita ainda. A gente tem que permitir essas diferenças. Mas cada um no seu lugar, ele fala, cada um no seu justo lugar. Então, nós temos nosso momento, nós temos o nosso lugar, nós temos o nosso tempo de crescer. Mas, sem dúvida, todos nós estamos evoluindo, estamos crescendo, e quem está mandando nessa evolução toda é da obra divina. Essa engrenagem toda é comandada pela obra divina para que a gente chegue lá. Em algum momento chegaremos lá. Isso me dá um abraço muito grande. Vamos chegar lá. Foi isso que eu entendi. Agora eu vou ouvir vocês. Que lindo, Guada. Muito bonito mesmo. É um texto, como diz a nossa amiga Joana, é um texto poderoso, né? Como você disse. Poucas palavras, mas cheios de muito ensinamento, né? De muita reflexão. Alguém quer completar o raciocínio da Guada, fazer novas colocações, outras percepções sobre o texto? Maria José levantou a mão. Em seguida, a Elza. Maria José, pode falar, por favor. Uma frase que me chamou a atenção: tudo na obra divina se engrena em princípio de harmonia. Tudo que Deus fez, tudo que existe no universo, é tudo em perfeita harmonia. E essa harmonia existe a ordem, então devemos seguir uma ordem, né? Tudo o universo, tudo que existe uma ordem. Então, para nós evoluirmos, então a gente precisa seguir a evolução e o aperfeiçoamento. Existe disciplina e ordem, né? Então, devemos seguir essa ordem, essa disciplina, para que evoluímos a cada dia, podemos evoluir a cada dia, foi o que eu via. Então, a ordem solicita se afirme em cada peça, em seu justo lugar. Então, cada um tem que ter o seu lugar, o seu momento, como a Guadalupe falou, de autoaperfeiçoamento, e de evolução e de crescimento espiritual. E isso exige o quê? Disciplina e ordem. De nós, né? Exige de nós disciplina e ordem. Obrigado, Maria José. Você Sim. quer completar com mais alguma coisa, Maria José? Não, foi umas frases que me chamaram a atenção. Obrigada. Nós que agradecemos. Elza? Então, eu ia falar da ordem mesmo, que a Maria José falou, e tem um parágrafo aqui que fala assim, né, evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. Quando eu li, eu fiquei imaginando assim, nós estamos aqui nesse grupo, né? Então, vamos supor que a gente vai fazer um trabalho aí, e isso realmente acontece no cantinho, e em vários lugares. E aí nós vamos dividir em duplas, né? Então, o Roberto e Dona Carmen é o A, a Dória Guadalupe é o B, e tal. Então, separamos todo mundo no grupinho para fazer um trabalho em comum. E essas atividades vai exigir disciplina, que nem a Maria José falou. Então, vamos supor que tem aí o Pará, o B, o C, o D, o E, e aí chegou lá no E, tá tudo fluindo. Aí chegou lá no parceiro, no grupo E, desandou, né? Não seguiram uma disciplina. E isso movimentou algo, né, que já não está dando muito certo. O que vai acontecer, né? Vai interferir em todas as outras duplas, certo? Porque nós somos uma rede, né? E aqui fala, atribuindo tarefas a cada um, e essa realização, no final do objetivo,
isso vai concluir positivamente se todos estivermos em comum harmonia, interligados e todos fazendo numa disciplina. Então, isso daí eu fiquei pensando. E a disciplina e a ordem, muitas vezes, ela é difícil, porque a gente tem momentos na vida da gente que a gente não está muito afim de seguir ordem nenhuma, né? E aí o amadurecimento, o aprendizado é que vai fazendo a gente observar na natureza, nos astros, que nem falou aqui, na plantação, tudo segue, né? Uma ordem de colocar a plantinha, de regar, de colocar num bom solo, de ficar vendo se é no sol ou se é na sombra. E é isso que eu queria falar, tá bom? Obrigada. Obrigado. Realmente a ordem e a disciplina são importantes. Suzy, você levantou a mão. Por favor, Sim. coloque a sua opinião. Quando você fala em ordem e o entrelaçamento entre as pessoas e a cadeia de funcionamento, a gente percebe a sincronia, né? O universo, a natureza obedece uma sincronia, né? E quando o ser humano, na sua falta de humildade, interfere na sabedoria da natureza, ele faz com que essa cadeia de equilíbrio e fluxo se quebra. Exemplo prático, nossas temperaturas, né? Então, eu acho que essa lição, além da falar ordem, ela não existe ordem se não houver humildade. Se cada um não se ver apenas como uma peça da engrenagem, enquanto o ser humano se achar dono da engrenagem, isso não funciona. A partir do momento em que você se enxerga parte do todo, parte do processo, e perceber que o seu dentinho, você é o dentinho da roda da engrenagem, se você não estiver inteiro, se você não estiver pronto para a tua função, a engrenagem não funciona. Então, esse dentinho tem que entender que não é a engrenagem, ele é só um dente, mas como Madre Teresa de Calcutá disse, se eu sou uma gota e eu não estou no mar, esta gota falta. Então, o princípio da ordem é o princípio da humildade e da igualdade. Essa é uma grande lição que nós temos que aprender. Para que a roda funcione, para que as engrenagens funcionem, para que o equilíbrio da natureza se mantenha, nós temos que entender isso, a nossa humildade, que nós não somos superiores a ninguém, nós fazemos parte de um todo que faz a engrenagem funcionar. Então, a ordem vem da disciplina, mas a disciplina vem de você aceitar humildemente que você é só uma parte do processo. Mas o processo não funciona sem você, mas você não é o dono do processo. Então, ordem, disciplina e humildade. E entender como é que a coisa que você faz parte do todo. O todo é muito grande, é muito maior que qualquer um de nós. Obrigado, Suzy. Eu vou aproveitar esse lance do dentinho da roda, né, que a Suzy falou. Teve um parágrafo aqui que chamou muito a minha atenção, né, que é quando ele fala assim: abstenhamos, pois, de tumultuar as construções do espírito, com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Eu acho que esse parágrafo, ele é um parágrafo porque ele é muito profundo, né? E ele é muito importante. Porque nós falamos aqui de uma forma mais, digamos assim, universal, da ordem, da disciplina, do equilíbrio, do crescimento, né? Então, nós pensamos no universo como um todo, né? Com a existência como um todo. Só que aqui ele está falando, é muito engraçado, que ele começa a falar no início do texto das ciências,
As ciências, elas são uma expressão da evolução do espírito humano encarnado, a compreender a dinâmica do universo, a compreender a dinâmica do universo orgânico, no caso a medicina, né? Na condição de semeadores da terra, né? As nossas ações, ou seja, aquilo que fazemos e a coleta, a colheita que nós vamos ter. Então ele parte, Emmanuel parte da universalidade, ele fala como exemplo as ciências que são construídas e são interpretadas e reconhecidas através do crescimento do espírito humano. E aí, logo em seguida, ele vai para o espírito, para esse universo interior que somos nós, que está relacionado com a humildade que a Suzy colocou agora, né? Abstenhamos-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito. Ou seja, o que é a construção do espírito como seres eternos e individuais? É o reconhecimento dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas ações que geraram alguma coisa. Coincidentemente, ontem no cantinho, a gente falou sobre os escombros que todos nós possuímos. E aí a gente até relembrou a parábola do Cristo da casa construída sobre a areia, né? Ou seja, a casa que é construída sobre a areia, sem bases firmes, ela afunda, ela desaba. Então, quem somos nós? Nós somos espíritos eternos vindos da simplicidade, cometendo muitos erros, até chegar na condição de acertos. Esses acertos que vão construindo paulatinamente o homem novo, o espírito novo, né? Ainda cheio de escombros, e como a dona Carmen colocou muito bem ontem, né? Nós somos os escombros, nós somos os espíritos que vão se reconstruir, né? Então nós precisamos fazer a limpeza dessa poeira, dessas partes que foram fragmentadas pelos nossos erros e que muitas vezes, por uma forma atávica, né, ainda persiste essas lembranças de forma inconsciente em nós, às vezes se expressando nas nossas ações do presente, né? Então, é a reconstrução contínua do espírito humano. Porque muitas vezes, como disse a Guadalupe, para que tudo funcione de forma ordenada, a gente precisa de fazer tudo decentemente, exato, Elza. A gente precisa de equilíbrio, clareza e ordem. Vê se isso daqui lembra alguma coisa para vocês. Com a desculpa de exaltar a caridade, ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Quantas vezes na história a palavra de Deus foi utilizada de forma errada para perseguir, para matar, para coibir, para escravizar, para colocar em guetos. Quantas vezes a palavra de Deus não foi usada para produzir guerras,
E quanto ainda hoje a palavra de Deus é utilizada, independente da religião que se professe, para produzir guerras. Guerras grandes, armadas, violentas, cegas, ferozes, violentas, irracionais, com a intenção de se colocar um Deus acima do outro, se utilizando deste nome de forma errada. A Mari contou ontem uma conversa que ela teve com uma pessoa em que a pessoa pergunta: como seu Deus permite isso? É o mesmo Deus. São as pessoas, são os espíritos encarnados que ainda trazem consigo essa gana do poder, essa gana do orgulho, e se utilizam de forma errada a palavra de Deus. E aí a gente vê isso nas grandes tragédias humanas do passado e do presente. Mas a gente vê isso também no nosso pequeno microcosmos. Aquela reação a uma determinada atitude contra uma percepção de uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja a percepção contra uma religião afro-brasileira. Quantas vezes nós espíritas não fomos perseguidos? E ainda o somos de maneira mais sutil, menos expressiva, mas ainda o somos. Então somos esses espíritos multimilenares a aprender todos os dias que o universo, ele não é feito de caos, ele é feito de ordem. Que o equilíbrio de tudo provém da inteligência suprema que é Deus. E que dentro da emanação de Deus nós existimos. E da simplicidade aos caminhos da evolução, ele nos convida a trabalhar essas arestas em nós mesmos, da evolução, para o autoaperfeiçoamento. E quando nós nos aperfeiçoamos individualmente, a coletividade também evolui. Às vezes nos dá a impressão que a coletividade evolui primeiro, mas não. São as pequenas ações internas que se expressam pela semeadura da gleba que a coletividade muda, que um mundo muda. E parece que, como nós, nas nossas encarnações sucessivas, passamos pelas mesmas experiências, com outros nomes, com outros palcos, com outros atores, para ver se nós já aprendemos, o próprio planeta passa por isso, sucessivamente. Para que a gente consiga ver que outros atores, com outros nomes, com outras culturas, estão passando por situações semelhantes àquelas que outros já viveram no passado. Fica difícil, e nem é a intenção aqui do estudo,
falar da reação de causa e efeito, né? Mas que nós guardemos para nós que o espírito, ele necessita da construção de si mesmo para evoluir, seguindo a ordem e a decência das ações. E aí eu vou falar uma coisa que é muito engraçado, mas eu digo que é uma pegadinha de Jesus Cristo, né? Quando ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu ainda não aprendi a me amar? Como eu vou perdoar o meu próximo se eu ainda não aprendi a me perdoar? Como eu vou tolerar o meu próximo se eu ainda não aprendi a me tolerar? Como eu vou aceitar o pensamento, a reflexão, a posição do próximo se muitas vezes eu não aceito as minhas, se muitas vezes eu não me aceito? Então, tudo é uma questão de ordem, tudo tem um equilíbrio, tudo tem uma evolução. E aí, como nós, coincidentemente, né, dona Carmen, sem coincidências, né, chegaremos à condição da simplicidade, à condição de arcanjo, de espírito puro. E isso é possível? Sim. Quem é o maior exemplo de espírito puro que já colocou os pés sobre esse orbe? Jesus Cristo. Então ele veio nos dizer, sim, que é possível seguir essa construção de ordem, decência e equilíbrio frente às leis de Deus. E aí, eu vou dar uma de Manuel, acho que eu falei demais. Então, dona Carmen, se a senhora puder completar, ou outros amigos queiram colocar alguma coisa, eu agradeceria, porque esse parágrafo me chamou muito a atenção. É só lembrando, Roberto, uma coisa interessante, quando ele fala que a medicina formula prognósticos exatos, né? Em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas no veículo físico. E aí eu fiquei imaginando assim, né? Eu vou substituir a medicina formula prognósticos, eu vou substituir assim, o espiritismo formula prognósticos exatos, em vista de contar com a regularidade das ocorrências morais no veículo espiritual, isto é, no espírito. Então, nós somos vítimas de nós mesmos. Nós preparamos o nosso presente e o nosso futuro, em decorrência do que fizemos no passado. Então, é o nosso papel. Aí eu pergunto assim, a ordem é como eu desempenho o meu papel na vida. Será que eu sei qual é o meu papel? Porque eu posso exercer algumas atividades, mas se eu não souber o papel que eu estou exercendo, eu exerço simplesmente atividades, mas o meu papel ele não entra no contexto, porque o papel é do espírito. A atividade é humana, o papel é do espírito. Então, se eu não compreender qual é o papel do meu espírito, o que o meu espírito está fazendo, eu não vou saber qual é o meu papel. Aí é que eu exerço aquele papel ridículo de querer exercer o meu ego. E o ego, ele te chicoteia e diz assim, quem manda sou eu. Eu é que tenho razão. Tudo é meu.
ninguém vai discordar de mim. Quem discordar, eu fico de mal e ponho de castigo e pego a terra dele. Pronto, estou de mal. Agora vem o Espírito e diz assim: não, meu filho, todos somos irmãos, tem terra para todo mundo. Você pega a terra de alguém hoje, amanhã alguém pega a tua, meu filho. Não adianta, não. Né? Então, a gente vai de terra em terra, de espírito em espírito, exercendo papéis aqui na vida, e que muitas vezes nós os desconhecemos, né? Eu sou presidente, não sei lá das quantas, eu sou diretor, tá, entendi. Que mais você é? Só isso, né? E como você exerce esse papel? Mandando. Nossa, que legal. Então, o mandar é muito fácil. Você exercer o teu papel com ética moral é muito difícil. Então, aí você entra na ordem, né? Você só vai ter ordem quando você tem ordem dentro do teu coração, dentro do teu espírito. O teu espírito é um ordeiro. Você vai fazer qualquer atividade com ordem quando você estiver em ordem. Aqui dentro, tudo em paz, ó, né? Tudo em ordem. E aí eu demonstro se eu tenho ordem, se está tudo em ordem aqui dentro, pelo lugar onde eu moro, pelo escritório onde eu trabalho, pelo meu consultório, seja lá onde for, qual é a atividade que eu exerço. É ali que eu estou mostrando a ordem que eu tenho no meu espírito, né? Eu sou um espírito ordeiro, isto é, eu estou em ordem. Né? E aí eu vou demonstrar fora de mim o que está dentro de mim. Eu não preciso falar para os outros que eu estou em ordem. Eu preciso sentir. Se eu sinto, eu mostro. Mas se eu não sinto, eu não posso mostrar. Como é que eu vou mostrar? Eu sou uma desordenada. É, sou uma bagunceira espiritual. A Leuzinha. Você sabe quando a gente sabe quando essa desordem existe? Quando você vai passando pelos lugares e você só vai deixando marcas que não deve, né? Aí quando os outros falam assim, ai meu Deus, lá vem ela, pelo amor de Deus. Aí você fala, acho que eu preciso mudar alguma coisa. Eu sou uma desordenada. Ah, Leuzinha. Ah, eu perdi um pouco o que você falou, tá? Porque eu tô dando um socorrinho ali no meu pai, tá? Meu irmão precisava colocar um negócio e eu estava ajudando ele. Mas eu peguei esse seu final aí da fala, né? E aí eu lembrei muito do Celso Paroni, lá do Noel, que eu fiz curso com ele de florais. E ele sempre falou que nós somos igual uma cebola, né? Que a gente tem um monte de camadinhas que a gente vai colocando na gente, não é? Para lidar com essa coisa que a gente ainda não sabe o papel da gente. Então, a gente vai colocando lá as camadinhas de cebola. Então, se você realmente quiser chegar lá, né, qual é o meu papel, a gente vai ter que tirar máscara por máscara dessa cebolinha para chegar no núcleo da cebola, que é a nossa essência. É isso aí que eu lembrei de falar. Tá bom? Valeu. A essência é o espírito, né? O espírito, exatamente. É o Então, a gente camufla tanto, né, que a gente nem sabe, às vezes, mais quem a gente é. por isso que eu sempre digo, né, Elzinha, que o espírito é o que atua. Não é o título que você leva. Uhum. O papel que você faz é o teu espírito atuando. Uhum. Né? Exato. Eu ia ler sobre a primeira carta de Coríntios e acabou não dando, mas no que eu estava começando a ler, falava da idolatria, que é exatamente isso que nós falamos,
não é? Quando vai entrar o orgulho, a vaidade. Então, eu acho que é mesmo esse caminho, né? Obrigada. O egocêntrico, ele se acha sempre com razão e quer sempre ganhar, né? Então, eu me coloco como um grande ególatra, né? Eu sou o bom, né? Nós somos, né? Não é só o outro que é, né? Estamos aí no meio aí né? Temos as camadas aí. A gente se vê ainda. Com Ou certeza. melhor, muitas vezes a gente não se vê, né, dona Carmen, né, Elza, como ególatra. A gente faz essas pequenas. Exatamente. Nós fazemos isso todo dia, né? Às vezes a gente tem uma ação mais de deixar o outro de lado e a gente nem percebe. Nem percebe. E aí o grande que é justamente a tomada dessa consciência, né, dona Carmen, que nos faz começar a, a se ver, né, de uma forma mais, digamos assim, clara. Tem um livro que, vocês me corrijam, por favor, mas se eu não estou enganado, é do Caibar Schutzel, né, que é Fundamentos da Reforma Íntima. Quando você lê Fundamentos da Reforma Íntima, é um soco na barriga do estômago, porque você se dá conta do quanto você está longe, 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 muito longe daquilo que você acredita que você é. Porque ele começa a te mostrar as tuas falhas, as tuas mazelas, nas coisas mais simples do dia a dia que você nem pensa em computar isso como sendo algo que vai fazer a diferença no todo. E aí é que, quando eu me lembro, que assim, eu consegui ler o livro, né, a muito custo, e disse assim, ainda não estou preparado para reler de novo, porque eu vou ficar pelo meio do caminho. Mas aí você entende aquela frase, eu acho que é de Emmanuel, né, dona Carmen? Que ele diz assim: é importante aprenderes a fazer as coisas pequeninas para que um dia possa realizar as grandes coisas, né? E aí eu fico imaginando Jesus, né? Eu fico imaginando esse espírito que é o nosso norte, que é o nosso guia, que é o nosso exemplo, o quanto esse espírito não vivenciou na história do universo, o quanto ele não aprendeu para ter condições de chegar a ser o governador deste orbe. Imagina, gente. Não dá nem para imaginar a distância, né, dona Carmen? Não tem referência. É. A única coisa. E aí eu comento sempre, quando a gente tem oportunidade, que quando você lê, né, a obra do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, né? Acho que é isso, né? São 13 livros. Você chega à conclusão, ao final, que André Luiz nos traz o seguinte, que é trabalho, trabalho e trabalho. Não tem como evoluir se nós não trabalharmos. E aí esse trabalho é o trabalho do desenvolvimento de si próprio, do desenvolvimento espiritual, né? Alguém quer Lembrando, comentar mais alguma? Ou pode falar, dona Carmen, pode falar. colocou alguma observação do outro, eu sempre digo, Suzimeire, que o outro sou eu. Porque quando você vê no outro simplesmente o outro, você não sabe o que ele está vivendo. Agora, quando você pensa no outro e o outro é você, eu gosto muito dessa imagem do outro,
porque a gente veio de outro país, né? E quando nós chegamos num país que não é nosso, você é tratado como o outro. Você não fala a língua do país, você não tem os hábitos do país, você não tem as amizades. Então, na escola, você é um ET, né? Porque você não é, você é diferente dos outros, né? Nossa, ela é tão estranha, né? Imagina, né? Ela não fala português, e criança é muito cruel, né? Porque a criança, o que ela acha, ela fala, né? Da outra criança, ela não tem essa coisa de, ai, é feio, não vou falar, né? Será que ela vai ficar triste? Não. Então, quando a gente faz esses trabalhos de rua, né? Gente, o Cantinho tem 4 trabalhos de rua por mês. Então, eu imagino o que é. Eu nunca fui uma moradora de rua, graças a Deus, sempre tive um teto, mesmo muito simples, mas nós passamos algumas dificuldades, né? Quem vem de outro país, sem uma recomendação, sem um emprego, né? Passa por algumas vicissitudes. E eu me coloco no lugar, né? Eu sei o que é isso. Então, eu sei o que é, às vezes, você receber um sorriso de alguém, né? Você receber um agrado, você receber um bom dia, ou você receber alguma coisa que, às vezes, as pessoas estão sobrando na sua casa e as pessoas te dão. Enfim, tudo isso é um agrado para o espírito. Então, você passa a ser esse outro, mas esse outro é você mesmo, né? Então, você aprende a respeitar o limite do outro, como o outro vive também, porque você já passou por isso, né? Então, quando você sente que o outro é você, você tem uma outra atitude na vida. Se achar, assim, diferente, melhor, né? Isso é egolatria, né? É o ego que fala muito alto, né? Eu já tinha falado, mas eu só queria falar isso. Muito bom. Nossa, foi Obrigada. ótimo, dona Carmen. A gente aprende sempre. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Nossa, que encontro suave e de muito aprendizado, né? Dona Carmen, podemos fazer as lições do Livro dos Espíritos? Claro. A senhora pode nos Muita dar honra. as Não vou dar orientações? orientação nenhuma, só vou ler. Pelo amor de Deus. Podemos interpretar junto com a senhora, todos nós? Aí sim, aí sim. Gente, hoje é o 78 e 79, né? Nós fizemos os Isso. 76 e 77. Então, vamos lá, 78 e 79. Na 78, ele diz assim: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda eternidade? Nossa! Aí o médico que eu fui atendido, que me atendeu um dia desses, me disse assim: dona Carmen, a senhora tem arritmia? Quem nasceu primeiro, a pressão alta ou a arritmia? Quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? Ah, meu Deus do céu! Cada coisa que acontece na vida da gente. Aí ele responde: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que eles são a sua criação e submetidos à sua vontade. Deus existe de toda eternidade, e isto é incontestável, mas saber quando e como nos criou não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se entenderes com isso, que sendo Deus eterno, tem criado sem descanso, mas quando e como ele criou cada um de nós, digo-te ainda, ninguém o sabe. Aí é que está um mistério. Nossa, que lindo, né? E a gente fica imaginando assim, se Deus criou as mônadas, que foi onde tudo começou, e essas mônadas, elas foram crescendo, foram se transformando,
Quando a gente fala assim, gente, às vezes eu me sinto uma mônada, né? Ou senão uma alga pensante, uma ameba, alguma coisa assim, porque a gente é incapaz, muitas vezes, de resolver coisas tão simples, né? E você olha e te parece tão difícil. E aí você imagina a criação divina até chegarmos aos dias de hoje, né? Tudo tão perfeito. Deus usou do seu cinzel, né? Das suas cores mágicas, para fazer esta obra divina, né? Que é tudo tão perfeito, tão encaixadinho, né? E a gente fica imaginando assim, por que querer saber, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Não importa isso. O importante é que nós estamos aqui, somos a sua obra. E imperfeita, né? Porque somos a obra mais perfeita de Deus, mas ainda é inacabada, né? Então, do átomo ao arcanjo, estamos, digamos assim, no primeiro estágio? Não. Antes do primeiro estágio? Também não. Ah, vai, gente, um pouquinho, vai, só um pouquinho. Um pouquinho do primeiro estágio. E a gente vai galgando esses estágios até sermos um arcanjo daqui a milhões de encarnações, né? Mas eu fico assim, vendo quando a gente faz um ecocardiograma, aquela máquina maravilhosa, aquele sangue fluindo, né? Aquele choque, 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 choque da vida dentro de você, você fala, gente, que máximo, né? Sou eu, olha que coisa mais linda, né? E, de repente, você se encanta com essa obra divina, e você diz assim, o que menos importa é como começou, o que aconteceu, o que importa é que eu estou aqui, né? Então, o importante, gente, não é saber como começou, o importante é saber que Deus nos deu a oportunidade do reencarne para a nossa evolução. E saber, de novo, né, como eu estou desenvolvendo este papel que Ele me deu. Porque Deus me deu um papel a cumprir e como eu o estou realizando. Né? Assim como um papel de mãe, de filho, de pai, não importa como eu estou desenvolvendo este papel, né? Este, sim, é o grande barato da doutrina, né? O que estou fazendo do papel que Deus me ofereceu nessa encarnação, né? Na 79, ele diz, visto que existe dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Eu vou ler a 80 porque ela é tão pequititica. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Gente, desculpem, eu vou fazer 81 também, tá? Porque é tão pequititica também. Ótimo. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Deus os cria, como a todas as outras criaturas pela sua vontade, mas ainda uma vez a origem deles é mistério. Então, não importa, gente, de onde nós viemos. Normalmente a gente diria assim, ai, eu vim de Capela. Uau! Mas nós não viemos de Capela. Com certeza, quando eu falo eu vim de Capela, eu falo com aquela ênfase, né? De que eu sou maravilhosa, e de repente eu estou mostrando a minha inferioridade, né? É o ego de novo, né, Elzinha? Eu estou mostrando a minha inferioridade, porque são os capelinos que não aproveitaram a grande oportunidade
e a boa vontade, né, de crescimento espiritual, e precisaram vir aqui para a Terra, ainda um planeta em construção, né? Então, da onde nós viemos? Como nós viemos? A pé ou viemos de vassoura? Também não importa. O importante é que estamos aqui e temos que exercer o nosso papel. Para que nós viemos? Para evoluir. Simples assim. E como eu estou usando o meu papel para evoluir? Com ética moral, com amor, com alegria, com responsabilidade, com respeito pelo outro e pela própria vida, né? Nós temos um trabalho na sexta-feira, que é um trabalho ele é direcionado para pessoas que têm ideação suicida, manifesta ou não. E esse trabalho é muito interessante, porque é uma vibração à distância, né? E a gente vibra em geral. E eu vi uma coisa interessantíssima, né? Nós estávamos assim, como se estivéssemos, até usei uma palavra que as meninas deram muita risada, e falaram que há muito tempo que não viam essa palavra, ou ouviam essa palavra. Mas eu falei para elas, eu sou velhinha, e velhinha às vezes usa a palavra velhinha, né? Nós estávamos num converscote. O que é um converscote? É um piquenique, né? É um converscote, um piquenique, mas sem comida. Assim, nós sentados assim numa relva grande, né? Muito verde, muito bonita, e nós falando o que estamos fazendo pela nossa evolução espiritual. Muito interessante, sabe, gente? E assim, estávamos encarnados e desencarnados nesse mesmo converscote, falando sobre as experiências que nós vivíamos aqui, que nós vivemos aqui na Terra, e o porquê algumas delas nos levou a praticar o suicídio, como algumas pessoas que ali estavam, né? Então, a gente fica imaginando assim, puxa vida, tanto trabalho para chegar até o ser humano, né? Precisamos marcar um converscote, com certeza. É tão difícil a gente chegar até aqui, né? Já andando só com duas pernas, né? As outras duas a gente já começa a pegar coisas, a usá-las, né? Para outra utilidade. E, de repente, a gente ainda não aprendeu a aceitar, né? A nós mesmos. É isso, gente. Desculpem. Para a semana que vem, aí fica a 81, a 82, porque ela já é longa, sabe? A 83 também é longa, por isso que eu tomei a liberdade, sem perguntar para vocês, fazer 81 também. Mas é porque elas são curtinhas, tá bom? Acho que foi ótimo, dona Carmen. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Assim já fica 82 e 83, que são maiores, né? Para a semana que vem. Muito obrigada, viu, gente? Nossa, nós que agradecemos. E como disse a Suzy, né? Precisamos marcar um piquenique aí de encarnados. Converscote. Roberto, você estava nesse converscote. Você, o Reinaldo, eu lembro que estávamos nesse converscote. Então, nós precisamos marcar no corpo físico, mas no espiritual nós já fizemos, né, dona Carmen? Foi muito bom, né? Quem é que estava nele também? Anice, que desenhava para nós. A nossa... Desenhou o doutor Yanjun. Foi ela que desenhou, né, dona Carmen? Foi ela que desenhou. A Anice foi muito especial na nossa casa. Bom, nossa, que maravilha. Joana, você está sintonizada conosco? Entrei aí atrasadíssima, mas não teve jeito. Não, mas eu vi, quando eu vi assim, Ana Clara, eu disse assim, opa, Joana entrou, né? Deu tilt aqui no meu nome, entrei no de Ana Clara. Não, tá certo. Bom, Joana,
Vamos nos preparar para a vibração e para a prece final? Vamos sim, Roberto. Então, reunidos num único pensamento, né? Lembrando que a prece, mais do que palavras, são pensamentos que se unem para alcançar a luz e a todos que dela necessitam. Vamos envolver a Joana com muito amor, com muita ternura, com muita serenidade, para que ela possa expressar as vibrações desta tarde, deste encontro de irmãos, e a prece final, para encerramento desse pequeno ponto, essa pequena fagulha de luz, a qual Deus nos dá a oportunidade de participar. Joana. Oi, amados. Agradecemos por todos vocês estarem aqui reunidos. Em nome do nosso Pai e do Filho, Jesus. A disciplina é tudo, irmãos. A disciplina no pensamento, a disciplina nos afazeres, a disciplina é a ordem, a lição que vocês leram. A decência são as leis morais que o Cristo nos trouxe. Façamos, irmãos, com disciplina, com moral e com muito amor. Hoje foi falado sobre os suicidas, nossos irmãos, que na ausência do Pai no coração se desesperam, tão necessitados. Que trabalho maravilhoso. Quem gasta o seu tempo em prol desses irmãos, ainda largados, sem metas, perdidos em si mesmos. Estamos nessa fase de desencanto, onde muitos irmãos seguem esse caminho. Nós outros aqui, cientes da necessidade da vida terrena, do respeito à vida terrena, devemos, sim, trabalhar em prol desses nossos irmãos, amá-los com toda a nossa força, desejar luz e paz, serenidade, e que possamos todos os dias lembrar desses irmãos em nossas orações, afagá-los com a nossa ternura e o nosso amor, auxiliar as famílias para que percebam e para que tenham forças para cuidar e zelar. Obrigada, irmãos, pelo amor de todos vocês, pela preocupação, pela doação. Disciplina, ordem e amor. Este é o caminho da iluminação. Jesus trouxe tudo para nós, tudo. Nós só temos que praticar. Não nos deixar perder por nada. Todos os dias, toda hora nos renovar. Nos votos do Cristo. E com esse sentimento, todos devemos abraçar esse planeta com toda a nossa força de paz, de união e de amor. Para que a espiritualidade, com a vossa ajuda, continue batalhando no caminho do bem, para que vocês cresçam
para que se salvem de si mesmos. Amados irmãos, obrigado. A terra precisa de cada um de vocês, de suas preces, dos seus bons pensamentos, das suas mãos laboriosas. Não desistam. É trabalho, e trabalho, e trabalho. É por isso que aqui estamos. Com toda alegria pelo encontro, a gente roga ao Pai a misericórdia para o nosso planeta, para todas as nações, todos os necessitados e todos os aflitos. Deus de amor e de bondade, misericórdia, Pai, e gratidão pelo seu amor, que nos fortalece. Gratidão pelo seu Filho. Gratidão pela vida de cada um de nós aqui, nossa família, o nosso próximo. E com esse sentimento, a gente vibra amor e paz para o universo, para o planeta Terra. Com toda a gratidão, a gente respira fundo e sente palpitar da luz e da vida em nós. Pois o amor constrói o tempo todo. O amor transforma. O amor alimenta. E que o nosso planeta, nesse momento, receba de cada um de nós esse amor. E a nossa gratidão para o planeta nos abraçar também. E para cada um de nós aqui presente, que receba uma luz envolvendo vocês, seus familiares, e a todos aqueles que vêm na mente. Que se sintam renovados, sustentados por esse amor do Pai. Com toda alegria, agradeço a vocês por esse encontro, por esse trabalho. E que Deus tenha piedade de nós. Uma boa tarde a todos. E que sintam sustentados pela luz que doaram, pela luz que recebam. Boa tarde a todos. Que assim seja. A gente agradece a presença de todos vocês por esse encontro e que estejamos aqui na próxima semana, doando um pouquinho de nós, para nós mesmos e para todos, irmãos. Uma boa noite, gente. Boa noite a